Então, querida Valente, um olá para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live, é nosso encontro aqui semanal, como eu falei, às 8 e 7 da manhã, aqui no Insta. Hoje, o tema da live de hoje é esse aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, imagino que sim. O melhor jeito de parar de procrastinar, eu coloquei aqui na área 7, porque é na área da saúde, dos estudos e do trabalho. Então, hoje a gente vai ver a melhor maneira de parar de procrastinar na saúde, nos estudos e no trabalho. Eu já começaria aqui, já arrancaria, eu acho importante já começar com uma observação, obviamente, que não dá para parar por completo, né, gente? A procrastinação ela é quase que um problema, ela já está no nosso cérebro mais primitivo. Se a gente for pensar em procrastinação, mais para frente eu vou explicar, né? Mas se a gente for pensar nessa procrastinação, um pouco como sugerem os neurocientistas, né? Com base no funcionamento do nosso cérebro, que é essa busca inconstante de obter recompensas, né? A procrastinação é uma maneira de ter recompensas. A gente vai ver isso, então, está aqui na nossa programação, no nosso microchip. E quando eu falo parar de procrastinar, é vencer a procrastinação e vencer ela diariamente, e principalmente naquelas áreas que mais importam, né? Então, hoje a gente vai ver o que é a procrastinação, quais as áreas da vida ela afeta. A gente vai ver também qual o perfil de pessoas que são mais afetadas por elas. A gente sabe que tem algumas pessoas com pensamentos negativos, intrusos, pessoas com uma sensibilidade à crítica. A gente vai ver se essas pessoas são bastante afetadas ou não pela procrastinação. E também eu vou te ensinar, vou te dar uma estratégia aqui para combater a procrastinação. Bom, então para quem é a live de hoje, eu já vou explicar. Obviamente que todos nós procrastinamos, né? Eu não fujo disso, sou um grande procrastinador, essa é a verdade. Só que a pequena diferença é que eu, por sofrer e ter reparado já no meu sofrimento, eu vou contar para vocês mais para frente, eu acabei tendo que dar um jeitinho de estudar um pouquinho mais, de pesquisar, para entender porquê da minha procrastinação e como ela estava me afetando, e aí a partir disso buscar algumas técnicas e aplicar e testar para ver se funcionava para mim, né? E aí eu vou explicar para vocês uma estratégia que eu utilizei também e tem base científica. Mas para quem é essa live de hoje então? Para quem precisa, né, parar de procrastinar. Se você é uma pessoa que deseja ser aprovado ou aprovada num concurso público, você vai ter que combater a procrastinação imediatamente, né? A procrastinação ela vai afetar os teus estudos, a tua organização, até mesmo identificar quais são os editais que são abertos e que você pode tentar passar. Para quem também está querendo sair da empresa atual, né, e fazer uma transição de carreira, tem muita gente que trabalha hoje com alguma coisa que não gosta muito, mas é a fonte de renda, né? Talvez é a fonte de renda principal dela e da família. Então não tem como sair e ficar procurando sem trabalhar nisso que está agora, procurando um melhor emprego. Então a procrastinação ela vai te atrapalhar a fazer essa transição de carreira, né? Ela vai te atrapalhar a atualizar o seu currículo, a buscar as novas oportunidades que tem no mercado. Se você é daquelas pessoas que está trabalhando hoje com algo que não é da sua formação, e não é só algo que você não gosta, né, mas não é da sua formação, então você está procurando alguma coisa na sua área de formação, né? Se você fez assistência social, engenharia, né, mas hoje está trabalhando no comércio, cursou administração, mas hoje está trabalhando aí como atendente, recepcionista, balconista, né, ou atendimento ao cliente, e está querendo trabalhar dentro da sua área de formação, né, combater a procrastinação, vencer a procrastinação vai ser fundamental para você dar os passos necessários para conseguir fazer essa transição de carreira.
E para quem está desempregado também, né, obviamente que para procurar um emprego vai ser importante combater a procrastinação, ou seja, deixar de adiar certas atividades que precisam ser feitas para procurar um novo emprego. Para quem quer abrir a própria empresa também, quer começar um negócio, não importa se é um negócio físico, se é um negócio virtual, se você está querendo vender uma mentoria, um curso, qualquer coisa do tipo, você vai ter que vencer a procrastinação. E eu sei muito bem como é isso, porque eu tive que abrir uma empresa, né? Eu sei que não é fácil e é desafiador, e muitas vezes essas atividades desafiadoras, né, o nosso cérebro entende como um gasto grande de energia. Então, procrastinar acaba sendo melhor, né? Ou seja, melhor em termos de recompensas para o nosso cérebro. Eu sei que é um grande desafio você ter que procurar, né? Decidir, tirar as ideias colocar as ideias do papel, né? Tirar da cabeça, colocar no papel, organizar, ver qual vai ser o seu modelo de negócio, ver quanto você vai precisar investir nesse início, se você vai fazer tipo um MEI mesmo, vai ser um microempreendedor individual. Aqui na Alemanha não tem isso, né? Tive que procurar bastante coisa sobre a legislação para poder montar as minhas mentorias, consultorias também e cursos contra a autossabotagem. Então, eu sei como é bem isso, esse processo de abrir empresa não é fácil, você vai precisar de estratégias para vencer a procrastinação. E isso vale também porque eu sou estudante, eu sei muito bem, eu preciso pesquisar, né? Pesquisar sobre o combate da autossabotagem, também sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva. Todos esses elementos que podem estar impedindo você de viver uma vida com mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos estudos, né? Então, eu sou estudante, né? Então pesquiso isso, e também tem a parte do crescimento profissional, né? Eu preciso me desenvolver profissionalmente, então eu sei que também a procrastinação, muitas vezes, ela é um grande desafio que precisa ser removido. Então, eu quero que você saia da live de hoje com um guia básico e rápido para vencer a procrastinação, né? Para ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos estudos. Inclusive, isso está bem alinhado com a proposta dessa live e a proposta do meu perfil, né? Se você não me conhece e está caindo de paraquedas por aqui, meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia, e nesse perfil aqui do Insta, e não sei se você está vendo no gravado no YouTube, mas tanto o meu canal no YouTube como aqui no Insta, o meu objetivo é te ensinar a vencer a autossabotagem em 10 semanas para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos estudos. E a gente sabe que a procrastinação é um desses autossabotadores, e por isso eu estou aqui hoje, e também por um outro motivo, né? Porque recentemente eu fiz uma aula magna, que eu chamei de aula magna, o seu plano contra a autossabotagem, e para essa aula bastante pessoas se inscreveram, e eu fiz uma pesquisa com essas pessoas. Que se inscreveram. Um dos temas, né, que elas pediram para eu comentar, para eu falar, para eu ensinar, é a procrastinação. Algumas delas estão tentando, né, passar em concurso, outras estão pensando e querem passar em concurso, outras, como eu falei, estão querendo abrir a própria empresa, outras querendo fazer essa transição de carreira porque trabalham em algo que não gostam. Então elas perguntaram: Edu, como vencer a procrastinação, né? Já que a procrastinação é um desses autossabotadores. E foi por isso que eu decidi fazer essa live aqui de hoje, e vamos entrar já no conteúdo aqui mais duro, né, da aula. Então não procrastinem, fiquem até o final. Como eu falei, a gente vai ver o que é a procrastinação, vai ver uma estratégia também, uma estratégia que serviu para mim e que também tem uma base científica, né? Isso eu vou explicar para vocês. Vamos começar pelo começo, né? O que não é a procrastinação, né? Não é procrastinação, por exemplo, um problema de gestão do tempo. Muitas pessoas confundem e pensam que a procrastinação é só um problema de má gestão do tempo, como, por exemplo, eu não consegui organizar direitinho ali os horários que eu preciso fazer cada atividade. Eu não fiz... gestão do tempo também pode ser como analisar os riscos de não realizar alguma tarefa. Enfim, ou gerenciar, né, ou pensar, planejar, né, a curto e até médio ou longo prazo, né, todos os passos que você precisa, e como isso vai se encaixar no seu dia. Não é sobre isso, né? Procrastinação é muito mais profundo. E quem disse isso não sou eu que estou falando
que eu estou inventando na minha cabeça, não. Eu estou usando isso com base em um psicólogo e pesquisador, né, de procrastinação que se chama Tim Pychyl, que é da Universidade de Carleton, no Canadá, e que ele e um grupo de pesquisadores perceberam que a procrastinação não está relacionada à gestão do tempo, ela está relacionada a um problema mais profundo, né, que eu estou de acordo, e é o seguinte, né, é a decisão de deixar algo para depois, algo que precisa ser feito hoje ou precisa ter sido feito já ontem, né, você acaba deixando para depois por uma incapacidade de dominar as suas emoções, a sua energia, os seus pensamentos e os seus impulsos. Então, essa decisão equivocada de deixar para depois algo que você deveria fazer, né? Alguma tarefa ou alguma ação que você deveria realizar, e isso por causa de uma falta de domínio, de capacidade de gerenciar ali a sua energia, ou de dominar os seus impulsos, as suas emoções. Então, quando a gente procrastina, a gente precisa pensar no seguinte, né? Quando a gente está procrastinando, a gente está tentando, como eu falei no início, é um pouco relacionado à neurociência, é que a gente está tentando nos resguardar. É quase um mecanismo de defesa. A gente quer manter o nosso nível de humor, né, de ânimo lá em cima. Então, a gente acaba fazendo isso, evitando algumas tarefas que o cérebro acaba identificando como algo desgastante, como algo que vai demandar energia, né? Vai gastar, vai queimar energia. E a gente sabe que o nosso cérebro mais primitivo, ele quer economizar energia, né? Se a gente for pensar lá nos tempos da caverna, o que ele precisava? Precisava economizar energia para quê? Para fazer as coisas mais elementares e manter a sobrevivência. Caçar, reproduzir e fugir, né? Quando tivesse algum predador, algum animal ali correndo, colocando a vida desses homens e mulheres da caverna em perigo. Então, isso ficou marcado ali como um registro no nosso cérebro, né? De economizar energia é um mecanismo de defesa que nos permite sobreviver. Né? E a gente sabe que tem algumas situações que são desconfortáveis e a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Né? Então, o nosso cérebro acaba criando aí também uma armadilha. Ele é bom demais para economizar energia, mas por outro lado, esse exercício de economizar energia, ele pode ser ingrato e pode gerar sofrimento, né? Porque se você se você evita uma tarefa hoje que você precisava fazer, por exemplo, eu preciso estudar, né, português. Então, se você pensou em estudar português hoje, né, e falou, vou estudar uma sessãozinha ali de 2 sessões de 25 minutos, né, faço um intervalo de 5 minutos e aí 2 sessões, mas você simplesmente procrastinou. Aí você decidiu ficar ali no celular, ou ver alguma série, ou lavar louça, ou roupa, ou fazer alguma tarefa que não fosse aquela de estudar, e você acabou procrastinando. Né? Essa procrastinação ela acabou te gerando um prazer, né, uma satisfação, mas então teve a recompensa, né, teve dopamina aí, mas depois de um tempo você vai sentir, por causa dessa procrastinação que você não estudou, vai sentir aquele sentimento de culpa, pode vir uma sensação de raiva consigo mesmo, né, por não ter conseguido. Então, ele se autoflagelar, né, ficar falando palavras ruins, um crítico interno, né, te massacrando ali por ter procrastinado. Então, a gente sabe que o cérebro não foi tão inteligente assim, né, de te dar essa satisfação presente, né, aqui mais imediata, em detrimento desse sofrimento, sem considerar esse sofrimento futuro, né, por ter procrastinado, por não ter feito aquilo que deveria fazer lá na frente. Então, aqui a gente precisa colocar atenção também, né, eu já tinha comentado no início, é que não dá para deixar de procrastinar para sempre. Né? Você consegue vencer, ou o ideal é você ter as estratégias para vencer o problema da procrastinação diariamente. Né? Não dá para não procrastinar nunca em nenhuma área da vida. Até aquelas pessoas que têm uma alta performance em certas áreas da vida, elas acabam procrastinando em outras. Por exemplo, ela pode trabalhar muito bem, fazer tudo, ser uma pessoa disciplinada e está ali. Responde e-mail na hora que se programou, né? Monta a apresentação ou
escreve um relatório, entrega para o chefe, ou se ele mesmo é o chefe, faz a reunião ali direitinho com seus funcionários na hora certa. Ou se você é um funcionário, você atende direitinho os seus clientes nas horas certas. Né? Pessoas que são disciplinadas, muitas vezes podem procrastinar, por exemplo, na entrega do imposto de renda. Né? Então, pode procrastinar, por exemplo, para fazer algumas compras. Então, a gente vê que não dá para... Tem algumas vezes que se procrastina por causa de cansaço mesmo. Você está muito cansado, está desgastado. Então, não tem força e acaba deixando para fazer algo que era para fazer naquele momento, mas você está tão cansado, está exausto, que acaba deixando para depois. Tá bom? Entendido até aqui? Deixa eu beber uma aguinha. Edu, entendi. E quais são as áreas, né? Quais são as áreas da vida que pode afetar? Ela afeta, obviamente, essas 3 áreas que eu destaco, né? Como saúde, estudo e trabalho. A gente vai ver. Mas vamos pensar aqui, ela afeta tanto a saúde física é uma delas. Então, se você, por exemplo, quer ter uma melhor alimentação, quer praticar esporte, a procrastinação, ela vai te afetar, vai impedir que você tenha, por exemplo, pratique, muitas vezes você acaba postergando, né, iniciar uma dieta, ou você começa e logo procrastina continuar nessa dieta. E aí, calma aí rapidinho, porque o Apolo já chegou aqui, parece que está irritado, né? Tranquilo. E aí, quando é no esporte, você acaba procrastinando, você não faz os esportes. A gente sabe que se não praticar exercícios físicos, obviamente pode ter alguns problemas futuros, né? Alguns podem ser mais imediatos, mas muitas vezes é um problema futuro, como problemas cardiovasculares, né? Pressão, o que mais? Enfim, ou diabetes também, enfim, pode estar relacionado a vários problemas. Outro seria o problema mental, né? Então, a saúde mental é afetada pela procrastinação. A procrastinação ela pode ser um sintoma, né, de um transtorno psicopatológico, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão. Então, as pessoas acabam... O que tem não é só a procrastinação, o problema é a falta de motivação, né, para realizar algumas tarefas. Então, o problema maior acaba sendo não a procrastinação crônica, mas a falta de motivação para fazer. Essas pessoas acabam tendo um problema para se motivar. Então, esse seria um ponto. Mas na saúde mental, as pessoas que são procrastinadoras crônicas, né, podem ter pensamentos mais recorrentes negativos, né? Se ela procrastina uma tarefa que não fez, ela pode já pensar que é um fracasso total, e a partir daí ter debilitado a sua autoimagem, a sua autoestima, né? Então você acaba perdendo a confiança e acaba entrando em um ciclo mais complicado de procrastinação e de uma total falta de autocuidado, autorrespeito também. Então você acaba entrando em um ciclo autodestrutivo, né, em que você fica com raiva de si mesmo por não ter realizado as tarefas que se propôs, né, nos estudos, se é para passar aí no concurso, não consegue se planejar, não consegue sentar para estudar ou fazer uma boa sessão de estudos, porque está sempre se distraindo, né, e acaba procrastinando de seguir com o estudo, porque se distraiu tanto e se irritou, né? E isso vai acumulando e vai não somente estressando, mas provocando também essa debilidade, esse debilitamento da autoestima, e a partir daí acaba dificultando ainda mais, né, realizar ou conquistar esses objetivos e sonhos que foram estabelecidos. Outro seria o bem-estar emocional, né? Claro que quem não consegue realizar uma tarefa, que está constantemente deixando para depois, né, ela acaba tendo esse sentimento de culpa também, ou uma irritabilidade. Ela nunca vai estar tranquila, né, porque tem aquela sensação de pendência, tem uma sensação de que algo está por fazer ainda não foi feito, e muitas vezes tem uma sensação de urgência, né, e isso afeta. Por isso que muitas pessoas que têm o problema da procrastinação crônica, né,
tendem a sentir que a vida está estagnada. Então tem essa sensação de que está paradão na vida, não avança, né? Não está avançando em direção aos objetivos. Não estou conseguindo, por exemplo, talvez você esteja pensando que não está conseguindo dar os passos necessários para fazer essa transição de carreira, para sair da área comercial que você não está querendo trabalhar e ir para a área da sua formação, né? Uma área de formação. Então talvez você sinta que a vida não está avançando nesse aspecto, você se sente mais travado. Então a procrastinação ela também está relacionada com essa sensação, né, de vida estagnada. A procrastinação também afeta, né, essa área a qualidade dos seus estudos, tanto como desenvolvimento intelectual, né, porque ela vai te impedir e vai te atrapalhar de ler os livros que você deseja, se você quer estudar, as apostilas que você precisa estudar para passar num concurso, ou por decisão mesmo de ter mais bagagem cultural. Então a procrastinação ela vai acabar te impedindo, reduzindo a qualidade e a quantidade de leitura. Também vai prejudicar a sua memorização, né, porque pessoas procrastinadoras crônicas, né, já tem essa dificuldade de parar para sentar, para estudar, e a gente sabe que memorização também é um exercício, né, para passar essas informações ali de uma memória mais de curto prazo para memória de longo prazo, também é um exercício que requer você parar, estruturar, se planejar, estruturar como você vai aprender, né, ou seja, fazer algumas pausas. Algumas pessoas utilizam o método Pomodoro. Eu costumo dizer que não é só o método Pomodoro que vai fazer total diferença, tem outros também, como por exemplo essas pausas mais curtas que você faz quando você realiza alguma leitura, seja uma leitura de 5 páginas, né? Às vezes é uma pausa de 1 minuto que vai permitir fazer esse processamento das informações e depois, né, você conseguir passar dessa informação de uma memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, quando você procrastina, você não se permite fazer, por exemplo, passar por esse processo. Então, você vai ter um problema ou uma limitação para memorizar os seus conteúdos que você precisa saber, né? E isso a gente sabe que tem um efeito totalmente negativo para os estudos, mas também para o crescimento profissional, né? Porque quem deseja crescer profissionalmente precisa também estudar, né? Precisa se atualizar para poder fazer ali talvez estar, obviamente, que mais qualificado, saber desenvolver habilidades de soft skills, como por exemplo comunicação, capacidade de liderança, trabalho em equipe, o que mais? Um bom relacionamento interpessoal, né, que aí também poderia pensar como trabalho em equipe. Então, se você não para estudar essas coisas também, né, você acaba tendo um problema de crescimento profissional, né? E aí você precisa também ter a curiosidade, e os procrastinadores acabam pecando nesse aspecto. Às vezes tem uma curiosidade, mas para iniciar, né, ou continuar a entrar naquela curiosidade, se você tem a curiosidade de como abrir uma empresa na área de tecnologia, então você começa a estudar sobre isso, né? E aí no meio do caminho você acaba procrastinando tanto que aquela tarefa, aquele exercício se torna desgastante. Então a procrastinação ela acaba afetando várias áreas da vida, né? Tem a saúde, como a gente viu, saúde mental e saúde física, o bem-estar emocional, a parte dos estudos, do trabalho, tem os relacionamentos interpessoais também. Uma maneira de pensar é pensar numa roda da vida, que ela é mais completa. Então você pode pensar na roda da vida e também pensar que a procrastinação afeta cada uma dessas áreas. E Edu, entendi também até aqui, e você tinha comentado que a procrastinação afeta alguns perfis de pessoas, né? Que perfis são esses? Estou interessado em saber. Vamos ver isso aqui. Eu tinha comentado lá no início, né, que aquelas pessoas que têm tendências a um pensamento negativo, elas costumam procrastinar mais, né? Então a procrastinação afeta as pessoas que têm o pensamento negativo. Então ela vai ter mais dificuldade, ela já está pensando negativamente. Para ela parar e sentar para fazer o que precisa ser feito na hora em que ela definiu, né, vai ser mais difícil, porque ela vai pensar que aquilo não vai funcionar, né?
ou vai pensar que ela não merece aquilo também. Enfim, os pensamentos negativos a gente sabe que eles são totalmente limitadores, então vai te fazer procrastinar. Aquelas pessoas que têm vergonha de errar também vão tender a procrastinar, né, porque elas estão tentando evitar e microgerenciar cada atividade que ela faz para que as outras pessoas não percebam um erro que ela talvez cometa, e ela também não gosta de errar. Então ela vê como um grande esforço. Então, em vez de entregar algo que talvez tenha sido feito, bem feito, um relatório, né, não está impecável, mas foi bem feito, né, ela prefere postergar com medo de cometer os pequenos erros e ser criticada pelas outras pessoas. Então ela acaba procrastinando a entrega de certos relatórios, pedindo prazos, né, posteriores, se desculpando, sempre vive se desculpando, né, os procrastinadores crônicos. Então a gente viu aqui, afeta também as pessoas que têm sensibilidade ou reatividade às críticas, né, porque elas não querem ser criticadas. Então muitas vezes elas acabam deixando de fazer algumas tarefas que precisaria fazer para se resguardar, para se auto-resguardar e não ter que passar pelas críticas. Então muitas vezes elas não tomam acabam não sendo tão proativas. Pessoas perfeccionistas, né, com alta exigência, então cada tarefa que ela pensa que precisa fazer, ela associa aquilo a fazer bem feito ou muito bem feito, né, e aí desgasta muito, gera um cansaço grande para realizar cada tarefa que precisa ser feita. Eu sofri muito assim, né? Sofri muito com perfeccionismo e luto diariamente com perfeccionismo e autocobrança excessiva. Isso já me fez procrastinar bastante entregas de trabalhos, somente acadêmicos, né? A procrastinação ela afeta muitas pessoas, né? No colégio, na faculdade, nos estudos em geral. Isso tem estudos mais avançados pesquisas mais avançadas sobre a procrastinação em alunos, né? Como afeta os alunos. Então, esses são alguns perfis, né, de pessoas, ou também pessoas que estão passando por dívidas, que estão endividadas, né, elas acabam procrastinando, porque a preocupação é tão grande, né, elas não conseguem reunir tantas forças, porque tem um desgaste emocional tão grande, uma dívida, né, financeira, que ela vive afundada em preocupações e acaba perdendo energia e até a motivação para fazer e realizar as tarefas que precisam ser feitas. Então ela procrastina sempre por esse excesso de preocupação também. Então pessoas endividadas acabam tendo um problema grande com a procrastinação crônica. Então aqui com isso a gente consegue mapear algumas questões, né, da procrastinação, e a gente vê que não é fácil conviver com a procrastinação. Vamos lembrar aqui o que a gente está falando, tema de hoje, né, o melhor jeito de parar de procrastinar, principalmente na área da saúde, dos estudos e do trabalho. Até aqui a gente mapeou e meio que criou, né, um contexto, vamos dizer assim. A gente criou mais um contexto para entender algumas nuances da procrastinação, que nem todo mundo acaba falando ou não falam de maneira tão ou mais sistemática, assim como eu tentei fazer aqui. Espero que tenha ficado claro. Cada ponto deles aqui que a gente viu seria, né, um tema para uma live, mas aqui o meu objetivo é fazer esse panorama aqui e depois a gente traçar um guia prático. A ideia é que você saia daqui com um guia prático para vencer a procrastinação, né? Tomando a procrastinação como um autossabotador, né? Vamos recordar aqui que autossabotagem é tudo aquilo, né? São os comportamentos ou tudo aquilo que te limita de alcançar um objetivo ou impede também de alcançar um objetivo ou algum sonho, né? Acabam sendo comportamentos, pensamentos repetitivos de autodestruição ou de limitação. E essa limitação, às vezes, dificulta a sua caminhada em direção aos seus objetivos ou simplesmente bloqueia, né? Cria ali uma espécie de muro, né? A procrastinação, às vezes, ela dificulta e, às vezes, ela bloqueia, a ponto de paralisar e desistir de muita meta, né? A gente sabe que muitas pessoas começam cheio de gás no
no início de alguns objetivos, alguns sonhos, mas tem uma dificuldade imensa de manter, né? De se manter nisso. Tem a intensidade de um desejo de mudança, de transformação lá em cima, mas tem dificuldade de manter esse desejo de mudança minimamente ativo para poder realizar cada tarefa que precisa fazer, né? E aqui a gente quer, pelo menos eu quero, te ajudar a você manter essa intensidade do desejo de mudança com constância. Nem sempre vai estar lá em cima, mas há um ponto em que te permita dar cada vez um passo em direção aos teus objetivos. Eu acho que esse é o principal objetivo, né, daqui da live de hoje, ir removendo tudo aquilo que te impede de avançar. E a procrastinação é um desses pontos. Como a gente resolve isso? Como a gente remove esses problemas, né, da procrastinação? Eu vou te dizer. E eu vou te dizer desde a voz, começar a te dizer, né? Aqui eu separei 6 técnicas, 6 estratégias, a gente vai ver cada uma delas. E aqui eu estou falando desde a voz da experiência, porque eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora, já fui pior. Hoje em dia, obviamente, como eu contei, eu tenho já algumas técnicas e uma estratégia. Essa daqui é o que eu estou compartilhando contigo. Foi uma que funcionou para mim e funciona até hoje. Muitas dessas técnicas eu tenho que utilizar no meu dia a dia, porque senão eu vou procrastinar também. Mas eu posso dizer que eu só consegui vencer a autossabotagem também por causa disso. E como surgiu, né? Porque como é que eu desenvolvi essas técnicas aqui, ou um conjunto de técnicas. Ela é um pouquinho mais extensa, mas eu separei aqui 6 passos que já é um guia básico que já vai dar um bom resultado. Quando eu estava lá na pós-graduação, eu fui procrastinador. Acho que todos nós, né, somos procrastinadores, mas eu sempre fui muito procrastinador, mas chegou um ponto em que eu já não suportava mais, né? Eu já estava ali na pós-graduação, estava fazendo mestrado na Universidade da Costa Rica, e chegou uma carta da pós-graduação dizendo que eu entregava algumas tarefas que eu precisava, né, principalmente o projeto de pesquisa, ou seria expulso da pós-graduação. Ou seja, a procrastinação foi tão grande, né, quando eu estava ali no mestrado, que eu quase fui expulso do mestrado. Então vê como a procrastinação ela te impede muitas vezes de realizações. E o meu sonho sempre foi estudar fora do Brasil, fazer o mestrado, fazer o doutorado, que eu acabei sendo aprovado, mas acabei deixando para depois, para tocar esse projeto que eu estou tocando aqui hoje com você, por exemplo. Então sempre foi esse sonho. E por causa da procrastinação ele teve a ponto de ser rompido. Obviamente que não pararia ali, né? Eu já acabei. Essa foi uma. Se eu perco, né, essa oportunidade, eu ia ter que recomeçar em outro lugar. Mas olha só o gasto de energia, de demanda, né? Outras pessoas que acabaram me ajudando para poder chegar até o mestrado, para continuar no mestrado, né? Olha só, tantas pessoas. Então isso aí eu acabava pesando um pouco na minha decisão de falar, cara, não dá para continuar assim. Eu procrastino muito e eu preciso encontrar uma maneira. Eu percebi isso, não estava chamando na época de procrastinação, nem de autossabotagem também, né? Eu comecei a ver que era um problema de autocobrança e depois eu fui descobrir que era um perfeccionismo, né? Por isso que hoje eu desenvolvi uma sigla que se chama PAE, né? Perfeccionismo, PAE, perfeccionismo e autocobrança excessiva, e que quando a gente começa a mapear esses problemas, a gente começa a ter um direcionamento para ir solucionando. A procrastinação é um desses problemas, né? E aí eu tive que trabalhar técnicas, ou pesquisar e aplicar, testar técnicas de combate à procrastinação para poder ser aprovado e continuar lá no mestrado e ser aprovado, né? E aí eu comecei, né? Primeiro eu tive que resgatar uma co-orientadora minha que tinha simplesmente desistido de mim também por causa da procrastinação, né? Eu postergava tanto, né, os trabalhos, as entregas dos prazos, né, que eu precisava de cada avanço do projeto de pesquisa, que ela acabou desistindo. E eram 3 no total, o orientador
mais outros 2 orientadores. E aí eu tinha que retomar, né? Então, lá vai o Eduardo tentar combater a procrastinação e sobreviver ali no mestrado e passar, né? E aí eu acabei encontrando algumas técnicas, comecei a aplicar e começou a dar resultado. Comecei a entregar os trabalhos, mantive uma boa comunicação com meus orientadores, né? A pós-graduação ela aceitou o novo prazo que eu passei, os avanços que eu entreguei e os prazos com os meus orientadores e co-orientadores depois passaram a ser respeitados. Obviamente que não 100%, mas eu sempre avisava já com certa antecedência. Antes eu procrastinava e às vezes nem comunicava, né? Simplesmente deixava ali em silêncio. Por quê? Porque já tinha um medo, uma vergonha, né? E aí depois, quando eu comecei a aplicar as técnicas e a entender melhor a procrastinação, eu comecei a resolver esses problemas, inclusive da comunicação, porque eu já estava muito mais autoconfiante, já tinha um senso de direção ali para resolver os problemas, para entregar cada trabalho que precisava ser feito. Foi isso que aconteceu, né? E aí eu comecei a ajustar. A primeira, eu separei aqui 6 técnicas, então, que eu vou te ajudar. E a primeira delas parece óbvia, mas como eu costumo dizer, o óbvio não pode ser subestimado, né? A gente sabe que precisa se alimentar bem, e muitas vezes a gente acaba se alimentando mal. A gente sabe que precisa se hidratar, você sabe que precisa se hidratar bem, mas muitas vezes você deixa de tomar água, tomar líquido suficiente no seu dia a dia. Então, o óbvio precisa ser dito e relembrado. Aqui, a primeira delas é a seguinte, né? Essa tem uma base também uma base de estudos psicológicos, né? Eu acho que também essa é do Pychyl. E ele diz o seguinte, isso eu já estava usando sem saber quais eram os nomes, né? Mas o que você precisa fazer, e aqui é o primeiro, é entender a importância do que você precisa fazer, né? Você precisa entender a importância da tarefa que deve ser realizada, né? Muitas vezes, alguns pesquisadores, psicólogos, neurocientistas, eles perceberam que o problema da procrastinação, né, como a gente falou, não é um problema da gestão do tempo, mas é um problema, muitas vezes, de base emocional, comportamental, né? E um dos problemas é muitas vezes um problema quase que existencial, ele é mais profundo, né? Tipo falta de sentido e uma falta de direção. Alguns vão chamar de falta de propósito. Então, se você não tem um propósito muito claro, você não sabe para onde você está indo ou o que você está fazendo, né? Então, aquelas tarefas do dia a dia acabam se tornando meio que sem sentido e isso acaba te desmotivando. E realmente isso é o que acontece. Então, aqui, quando você sabe a importância, né, dessa tarefa, você acaba sabendo em qual direção você vai. Eu uso aqui o termo mais de autodireção, porque eu gosto muito de rumo e direção, porque eu tomo emprestado de um terapeuta que eu gosto muito, que se chama Jorge Bucay, que é argentino. E o Bucay, ele não chama assim, o sentido, né, o sentido da vida. Ele fala qual é o rumo, né, a direção. O objetivo é uma coisa, objetivo e meta é algo que você alcança. A direção e o rumo é algo que você vai estar em constante movimento, mas que dá um certo sentido para você. Então é um senso de direção, um senso de rumo. A gente pode pensar aqui, para simplificar, o que te motiva aí, né, para realizar essa tarefa? Qual é o objetivo também, né? Pensa no objetivo para realizar essa tarefa, né? Então, quando a gente pensa no objetivo, a gente começa a associar essa tarefa a algo importante. Então, você pode pensar, que recompensa eu vou ganhar ao fazer essa tarefa? Então, a recompensa pode ser, por exemplo, passar no concurso público. Então, se você quer passar para o concurso público, e precisa estudar, não pode procrastinar, estudar no seu dia a dia. Então, o simples ato de sentar e estudar, ou o simples ato de organizar, ou o simples ato de fazer uma pesquisa sobre os editais, né, ela vai te levar em direção à aprovação do concurso público. Então, você já sabe que aquela tarefa que você precisa fazer, às vezes é só pesquisar ali na internet quais são os editais que estão abertos, separar numa pasta os editais que estão abertos e depois relacionar, ver ali quais são os que têm conteúdos em comuns para começar a estudar a partir também de maneira mais estratégica, né, pensando nos conteúdos que têm em comum e separando ali os que têm
conteúdos totalmente diferentes. Então, você já sabe que cada tarefa que você realiza, ela está relacionada a uma recompensa. E essa recompensa é passar ser aprovado num concurso público. Mas também pode ser para abrir uma empresa. Então, tirar as ideias do papel, fazer um brainstorm e começar a anotar. Essa é uma tarefa, né? E aí você está começando a relacionar essa simples tarefa de colocar algumas ideias que estavam antes na sua mente e começar a organizar. Ela está relacionada à abertura da sua empresa, a ajudar alguma pessoa, algum conjunto de pessoas, ou vender algum produto ou serviço, né, da sua área, ou do que você gosta, da sua expertise. Então, pensa que como essa tarefa vai tirar essa recompensa, qual recompensa é essa, e sempre pergunta, né, essa tarefa está me aproximando mais do que dessa recompensa que eu quero ter? Então, esse é o primeiro, né? Então, entender a importância do que você precisa fazer. Então, você já está relacionando o objetivo e uma tarefa aqui. Outra estratégia, a que se chama... Aqui você precisa fazer a divisão dos objetivos e também das tarefas, né, em pequenos passos, e passos mais claros, né? É importante sempre ter clareza, né? Qual objetivo eu quero atingir, quais passos eu preciso dar para alcançar esse objetivo. E dentro desses passos, né, eu consigo dar micropassos, né, micro tarefas dentro disso. Então, quanto mais você dividir, melhor. Tem uma coisa que se chama, né, é uma psicóloga russa, Bluma Zeigarnik, ela fez um estudo, né, sobre tarefas realizadas e não realizadas. E ela percebeu que aquelas tarefas que não são realizadas, né, fica essa sensação de pendência. Então, o que ela produz na gente? Produz um incômodo, uma perturbação. Tudo aquilo que não é terminado, né, que não é realizado, que não é cumprido, ela gera um incômodo, uma sensação de que algo não está completo, uma incompletude, né? Então, se você se propôs a estudar hoje, né, por 25 minutos e acabou estudando 20, esses 5 minutos vai te dar uma sensação de incompletude. Por quê? Porque você estava pensando em estudar 25 minutos e aquilo vai te perturbar, vai começar a ficar em você. Se você disse que ia estudar e não estudou, esse não estudar também vai te gerar um incômodo, uma perturbação. E aí ela vai tirar essa perturbação. Por um lado, ela pode te estressar muito e te impedir de fazer as suas tarefas, mas também, por outro lado, esse efeito Zeigarnik, ele pode ser driblado. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Dividir as tarefas se você já tem clareza sobre o objetivo, né, que você precisa fazer, algumas tarefas longa, né, a tarefa mais longa que você precisa fazer até chegar a esse objetivo, e começa a dividir essas pequenas tarefas, você vai começar a ter pequenas tarefas curtas e mais fáceis de serem realizadas. É importante que elas sejam realistas. Você vai ter isso, e aí você vai ter que se concentrar só no passo seguinte. Então, no pequeno passo, ok, eu vou me planejar, olha só, vou abrir a minha empresa. Então, vou fazer a transição de trabalho. Então, eu vou me concentrar nessa semana em fazer a busca em pesquisar sobre as vagas abertas. E aí eu vou lá e pesquiso. Então, no dia seguinte, eu vou ver quais que são o meu perfil e quais são as prioridades. Aí eu vou lá e separo meu perfil e prioridades. No outro, eu vou atualizar meu currículo, vou ver se preciso atualizar específico para cada uma dessas áreas que eu quero. Se eu quero de maneira mais específica, aí eu vou atualizar para essa área, vou atualizar para essa outra área, né? Dependendo da sua formação, do seu interesse. Então, você você tira um dia para fazer isso. Então, aí você vai lá e faz essa tarefa, né, de aí escrever o teu currículo. Aí na outra, talvez pensar já em cartas de recomendação, se alguma dessas vagas aí te pediram. Então você já vai lá e separa a carta de comunicação. E aí já começa outro dia eu vou só enviar tudo, né, já que eu separei, eu vou revisar. Então são pequenas tarefas que você vai realizando para poder fazer essa transição de carreira. Vai sair daquele posto que você não gosta, em alguns casos odeia, e que te faz sentir mal, frustrado, para alcançar aquilo que você realmente quer, que é trabalhar na sua área de formação, sendo reconhecida e ganhando bem, né? Então, você começa a se organizar aí, dividiu as pequenas tarefas, e aí, cada pequena tarefa,
acaba sendo vai ter o efeito Zeigarnik, né? Esse de incompletude, de que você ainda não fez, mas ele vai servir como uma motivação, porque você também vai ver que é só um passo mais dentro de uma caminhada um pouquinho mais longa. Então esse efeito Zeigarnik, quando você pensa no objetivo completo, ele pode te gerar uma perturbação tão grande que vai te estressar. Mas quando você começa a separar as pequenas tarefas, ele acaba tendo um efeito positivo, porque ele pode te gerar essa motivação também, te dar mais gás. Esse efeito ele é muito utilizado aqui, só para pensar, né? É um efeito psicológico e ele foi muito utilizado, continua sendo muito utilizado, por exemplo, em séries, né? Em novelas também. Lembra quando você vai ver uma novela ou alguma série e aí eles passa lá toda uma trama, alguma coisa aconteceu, vamos supor que seja uma história de amor, 2 pessoas se conheceram, estão lá se curtindo, aí já deram um beijo depois, mas elas acabam discutindo e você não sabe se elas vão terminar ou se vão continuar, e isso é contado no próximo episódio. Quando isso acontece, gera essa sensação, e agora? O que vai acontecer com eles? Né? Então esse é o efeito Zeigarnik, que vai gerar uma certa sensação de incompletude, tu vai ficar se perguntando, e isso vai te fazer ou te motivar a no dia seguinte ver o outro capítulo, ou no mesmo dia, né? Hoje em dia nas séries você consegue ver várias dessas e muitas vezes é isso que te estimula a ficar tanto tempo vendo série, né? Porque estão sempre aplicando esse gatilho mental, né? Que você acaba caindo nele e quando vê, tá vendo aí maratonando uma série e outra. Então, cuidado aqui, pensa nisso, em vez de você, e tenta ser bastante específico, né, nessa divisão de tarefas, de microtarefas, né? Tenta ser específico, não dizendo, né, vou passar no concurso, né? Ou coloca assim, nesta semana eu vou separar o edital. Na segunda-feira eu separo o edital, na segunda e terça, quarta-feira eu faço outra tarefa. Então tenta ser específico com um prazo, com um horário ali dentro da sua disponibilidade. Pô, se você já chegou até aqui nessa parte, né? Se você já chegou até aqui, talvez é porque você esteja gostando dessa live, já te convido a curtir esse vídeo. Se você está vendo no gravado, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para receber conteúdo. Aqui no Instagram eu publico @edutefarias. Eu publico conteúdo como esse aqui, nem como esse, né? Mas conteúdos para te ajudar a vencer a autossabotagem diariamente. Então publico conteúdo por lá diariamente. E aqui no Insta semanalmente. Então curte. Se puder, compartilha. Se tiver opiniões, também deixa nos comentários. Vamos lá, pode interagir. A gente está aqui aberto e eu vou responder com o maior carinho. A terceira estratégia, então, é reduzir o esforço e as distrações, né? Reduzir o esforço e as distrações, ela é bastante simples, né? Então, já que você separou as tarefas que você já sabe o seu objetivo, tem mais clareza, sabe a direção, separou em algumas tarefas que você precisa saber, ou você já sabe quais são as próximas tarefas que precisam ser realizadas, já tem aí melhor mapeado. E agora é como você realizar, né? Você começa a reduzir o esforço e a distração, porque um dos problemas é o teu cérebro pensar que vai ter que fazer um grande esforço, por exemplo, para sentar e estudar, ou para sentar e atualizar o currículo. Então, uma maneira de reduzir o esforço antes de você fazer isso, com antecedência, você já separa, já organiza a mesa e separa o que você vai precisar. É um bloco de notas? Não, é uma pasta ali é um bloco de notas, é o que é a mesa limpa para poder estudar, são os livros organizados, as canetas, tudo direitinho. Então vai lá, organiza isso antes. Um dia antes, ideal, né? Se conseguir organizar isso de manhã, se você vai estudar à tarde ou à noite, ou vai trabalhar ali nesse teu projeto à tarde ou à noite, então tenta organizar, deixar tudo certo antes, né? Porque aí depois é só sentar e executar a tarefa que você pretende fazer. Isso aí vai te dar muito mais gás, motivação, teu cérebro não vai pensar como uma tarefa muito grande. Então, reduzir o esforço e, no caso das distrações, é isso, né? Remover as coisas que estão ali que podem provocar distração, ficar num ambiente mais isolado, né? Para que as pessoas não te perturbem, colocar o celular
obviamente, no modo avião, para não te distrair. Então, esse é fundamental. A quarta estratégia, a quarta técnica aqui é eliminar os hábitos que te deixam esgotado silenciosamente, né? Por que silenciosamente? Porque às vezes a gente não percebe, mas quando a gente vê uma série, um filme ou lê alguma notícia, elas acabam gastando muita energia. Como somos seres, né, sociais e empáticos, né, as nossas emoções estão ali, a flor da pele muitas vezes, ou o que alguém sentiu, né, em algum filme ou alguma série, acaba afetando a gente. Ou a gente sente raiva, ou tristeza, ou uma exasperação, né? Ou ficar muito feliz, muito alegre. E tudo isso acaba drenando a sua energia, acaba consumindo a sua energia. E depois, quando você vai tentar estudar, vai tentar fazer alguma tarefa, você já se sente meio cansado, né? Então, isso acaba te esgotando, né? E acaba fazendo com que você procrastine mais do que deveria, né? Por quê? Porque leu uma notícia, viu uma série, algum filme no horário que não era para fazer. Você não vai ver isso, vai ler uma notícia ruim antes de estudar, né? Também não se recomenda. Não vai ver um capítulo de uma série rapidinha para depois estudar, porque vai te afetar, vai roubar suas energias. E eu era mestre em cancelar a assinatura da Netflix, quando eu estava lá na Costa Rica. Quando eu queria estudar mais e não queria as distrações, eu não queria nem cair em tentação. Então eu cancelava as assinaturas, e às vezes quando eu tinha essa vontade, queria ver alguma coisa aqui, aí vai e coloca ali no YouTube, aí já não é a mesma coisa, né? Precisa procurar e pensar num tema e tal. E se vai assistir um filme, né, na época, aí, há 5 anos atrás, quando eu ia assistir um filme, e já um filme com má qualidade, um som ruim, então aí já desanima. Então o que eu fazia? Quando cancelava e tinha essa vontade, falava, não, melhor vou ler, né? Leio e fico tranquilo, eu durmo um pouco mais cedo, acordo mais cedo, e aí isso acaba te ajudando a procrastinar menos, porque aí você vai ter mais tempo de descanso, ou vai fazer alguma atividade que apoia, né, aquilo que você realmente deseja. E aí essa aqui é a quarta. A quinta técnica é que pense no eu do futuro. E aqui eu não estou falando pensar no eu do futuro, né, fazendo uma projeção muito longa, mas curta. É só imaginar como vai ser, né, se você não realizar a tarefa agora, como você vai se sentir mais para frente, como você vai se estressar, né, de última hora, vai passar o dia cansado, vai ter que virar à noite para fazer alguma coisa, vai ficar com esse sentimento, né, de impotência, ou se sentindo fracassado ou fracassada. Então, pensar nesse eu do futuro, fazendo essa projeção, elas muitas vezes ajudam a realizar algumas tarefas mais rápido, né? Então, isso é simples e bastante efetivo. Se tinha uma coisa, às vezes eu pensava 2 vezes antes de virar à noite para entregar alguma atividade, eu começava a realizar um pouquinho antes. Isso foi uma das estratégias que eu tive que usar também depois que eu recebi a carta lá da pós-graduação quase me expulsando. E aí eu tive que usar isso e funcionou muitas vezes, né? Eu falei, mas se eu não faço isso agora, depois eu tenho que escrever para os meus orientadores, pedindo desculpa, porque eu vou atrasar 1 dia, 2 dias. Eu falei, não, tem que correr e entregar isso agora. Então, isso aí tinha um efeito positivo para me motivar a ir realizar a tarefa. Por último, aqui a sexta tarefa, a sexta técnica é a seguinte: não se castigue, né? Aqui não se castigue por procrastinar. Seja uma pessoa gentil consigo. E aqui eu não estou falando da boca para fora, não. Tem uma base científica também para isso. Teve uma pesquisa feita aí também por essa Universidade de Carleton, no Canadá, com grupos de estudantes. Um grupo de estudantes procrastinava e não usava uma técnica. Os pesquisadores não disseram para usar uma técnica do perdão. Para o outro grupo, disse para, sempre que procrastinassem, utilizassem a técnica do perdão, ou seja, auto-perdão, se perdoar por ter procrastinado. O que eles perceberam é que aquelas pessoas o grupo de estudantes que usou a técnica do auto-perdão, ou seja, de ser mais gentil consigo e compreensivo quando procrastinavam, eles acabavam tendo um melhor aproveitamento nas tarefas seguintes. Então, eles reduziram a procrastinação da tarefa seguinte. Então, ele procrastinou uma vez, se perdoou, e na tarefa seguinte, eles tinham mais probabilidade de fazer a tarefa que precisava ser feita. Eles perceberam que
raiva, culpa, né, ira, tudo isso são emoções que acabam afetando negativamente a produtividade. Então, o auto-perdão é fundamental aqui e é uma técnica bastante eficaz para procrastinação, né, contra a procrastinação. E aí não é só da boca para fora, tem uma base científica, então utilizar o auto-perdão para as vezes que você procrastina, ela vai aumentar as chances de você procrastinar menos, né, na tarefa seguinte. Então, pode ser gentil contigo quando procrastinar, né, mas obviamente que precisa ser genuíno e verdadeiro, né, com esse perdão, com esse auto-perdão. Bom, chegando aqui, a gente acabou de ver as 6 técnicas, né? Então a gente já viu o que era procrastinação, a gente viu também o que não era procrastinação, quais áreas ela afeta da vida, quais os perfis de pessoas que são afetadas pela procrastinação, ou mais afetados, né? Já que todo ser humano costuma ser afetado pela procrastinação. E a gente saiu aqui com essas 6 técnicas para te ajudar a ter um guia básico para vencer a procrastinação da melhor maneira possível. Então essa foi a live de hoje, espero que a gente se encontre já na próxima live ou nos próximos conteúdos por aqui. Eu vou ficando por aqui, então um abraço e a gente se vê.